Na última quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023, entrou em vigor a Lei 14.717 de 2023, que previu uma pensão especial a ser paga a filhos e dependentes de vítimas de feminicídio. Sabemos que o feminicídio é um homicídio qualificado quando praticado contra a mulher em razão da sua condição de gênero. E quando eu vi a publicação dessa lei, eu já pensei num tema bem interessante da teoria geral da responsabilidade civil e muito contemporâneo. Fala-se muito hoje na responsabilidade civil sobre a erosão dos filtros de reparação e da diluição dos danos. Inclusive, gostaria de deixar indicado aqui este livro do Anderson Schreiber, em que ele tem essa abordagem e usa inclusive esse título. A doutrina clássica da responsabilidade civil fala sobre os seus pressupostos, que são conduta, ação comissiva ou omissiva, nexo de causalidade, dano e culpa. Então, sempre, nessa visão mais clássica do direito civil, nós tínhamos que comprovar todos esses pressupostos para configurar a responsabilidade civil. Com o passar do tempo, com a discussão sobre a chamada sociedade de risco em que vivemos atualmente, termo esse, aliás, cunhado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, fala-se que os riscos eles são crescentes, seja em razão da maior interação das relações humanas, seja em razão das ferramentas, dos instrumentos, dos meios de tecnologia que surgem a cada dia. Então, justamente para sociabilizar esses riscos e, consequentemente, esses danos, tem-se pensado em flexibilizar, em relativizar alguns desses pressupostos da responsabilidade civil. Isso é uma consequência desse processo de constitucionalização do direito privado, ou seja, de uma leitura dos princípios, das normas do direito civil, dos institutos do direito civil, à luz dos valores axiológicos, dos axiomas da Constituição Federal. Então, neste processo é que se fala, por exemplo, sobre a flexibilização do elemento culpa. Isso já não é de agora, é que se fala sobre a teoria da responsabilidade civil objetiva, ou seja, em algumas circunstâncias jurídicas, em razão, por exemplo, do desequilíbrio econômico entre prestador ou fornecedor e o consumidor, em razão do desequilíbrio das relações jurídicas, não se exige da parte a comprovação da culpa. A culpa ali ela é presumida, ela é objetiva. Mas não só. O próprio dano hoje também já vem sendo relativizado em várias circunstâncias, em razão também desse desequilíbrio. Fala-se muito hoje sobre o dano presumido. Um ato ilícito praticado contra um menor, por exemplo, de idade, em regra, já gera ali um dano e esse dano pode ser presumido. Temos vários precedentes, tanto nos nossos tribunais, quanto também de outros tribunais de outros países. O nexo de causalidade, que é um dos pressupostos mais rígidos e talvez mais conservadores, já vem também sendo relativizado. É o que o Anderson Schreiber chama aqui de erosão desses filtros de reparação. Eu cito aqui, por exemplo, a construção doutrinária relacionada ao caso fortuito. Sabemos que o caso fortuito é aquele evento imprevisível, muitas vezes atribuídos à natureza, que gera um determinado dano e que afasta a responsabilidade civil da parte. Por quê? A conduta e o nexo de causalidade não pode ser a ela atribuído. Mas hoje fala-se muito em caso fortuito interno, ou seja, ainda que seja esse fato imprevisível e que, em tese, afastaria a responsabilidade civil, neste caso concreto, em razão justamente deste desequilíbrio da relação jurídica, entende-se que este caso fortuito ele é inerente à atividade econômica e ele não afasta a responsabilidade civil. Exemplo, uma empresa, uma companhia aérea,
ela tem um de seus aviões acidentado e naquele acidente várias pessoas são vítimas fatais e você tem ali vários bens materiais perdidos também. Ainda que se comprove por uma prova pericial que aquele fato decorreu de uma grande tempestade, entende-se que aquilo ali é um caso fortuito interno. Pensemos aqui em um assalto à mão armada a uma instituição financeira que leva um cofre que é objeto de um contrato de depósito entre o consumidor e a instituição financeira. Em tese, aquilo ali seria um fato de terceiros, mas justamente por essa nova forma de interpretar a responsabilidade civil, entende-se que aquele fato de terceiro não exclui a responsabilidade civil da instituição financeira. Então vejam vocês que a gente falou aqui de nexo de causalidade, de culpa e de dano. E fazendo um paralelo com a lei, entendo que essa lei é justamente uma maneira de minimizar os danos, de diluir os danos às vítimas e os dependentes, os filhos dessas vítimas de feminicídio, nessa tão falada sociedade de risco. Então, meus amigos, era essa a reflexão de hoje. Um grande abraço e até a próxima.